com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma série do nosso programa aí, de quinta-feira. Hoje vou falar um pouquinho sobre a individuação, o processo de individuação. Sejam bem-vindos. Nos vídeos anteriores eu falei sobre sombra, persona, sobre o princípio feminino, o princípio masculino, ânima, ânimos, né? E agora eu acho que é o momento de começar a falar sobre a individuação, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é individuação, quando ela se inicia, quando ela termina, se ela termina, né? Qual o objetivo, as metas e como é que é isso no nosso dia a dia ou no nosso processo vivencial. Então, qual a relação? Então, primeiro eu vou definir individuação, né? É algo complexo, né? Difícil de definir em poucos minutos, mas eu vou dar uma breve introdução, digamos assim. Então, a gente pode chamar de individuação um processo que é um processo de desenvolvimento, um processo de integração na direção da integração dos opostos e para que o indivíduo para que a pessoa, o ser, se torne um indivíduo. O que é um indivíduo, né? Quem é o indivíduo? É aquele que não é dividido. Por que não é dividido? Por que a gente diz isso, né? Porque nós somos formados por pares de opostos, né? Por elementos opostos, a partir do momento que a gente tem um inconsciente e uma consciência. E o ideal é que haja uma boa comunicação entre esses níveis aí, tanto da consciência quanto do inconsciente. E nós temos elementos nesse inconsciente que precisam estar integrados à nossa consciência, aquilo que eu percebo do dia a dia, a forma como eu me relaciono com as pessoas. Então, por isso que eu comecei falando de persona, sombra, de feminino, masculino. Então, quem não assistiu aos vídeos anteriores, é interessante assistir para entender um pouquinho o caminho que eu vou fazendo aqui agora, falando do processo de individuação, que é um processo de desenvolvimento da personalidade, para que o indivíduo atualize as potencialidades dele e possa cada vez mais estar inteiro, né? Ser autêntico, estar sendo condizente com as potencialidades, com as habilidades, com as capacidades que ele traz em potência, certo? Quando que esse processo se inicia? Ele se inicia a partir do momento que a gente nasce. Então, a partir do momento que um ser humano nasce, ele já começa a se desenvolver, ele já está em direção ao desenvolvimento, né? O ambiente pode auxiliar ou pode atrapalhar, vai depender de como ele é acolhido, né? De como o contexto vai cuidando disso também e das oportunidades que esse indivíduo tem. Mas uma vez que a gente nasce, a tendência é que haja um crescimento psicológico, que haja um desenvolvimento e um movimento em direção a esse crescimento. Quando termina, né? Talvez com a morte, né? A gente não sabe o que acontece depois da morte, se há uma vida após a morte ou não, mas assim, enquanto há vida, enquanto há psiquismo, enquanto há alma, no sentido psíquico, esse processo de individuação vai acontecendo. Então, não dá para a gente estabelecer exatamente um fim, né, um marco para esse fim, mas se a gente pensar que a nossa vida, né, nesse plano, nesse processo terrestre, tem um fim com a morte, o processo de individuação aconteceria até esse momento da morte, tá? Qual a meta principal, né? A meta principal nesse processo é exatamente a diferenciação, exatamente eu me reconhecer, eu saber de mim, saber quem eu sou, conhecer a minha totalidade, conhecer tanto os meus aspectos conscientes quanto inconscientes, para que eu possa realizar essas potencialidades. Tá? Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais de alguns outros aspectos do processo de individuação e continuem curtindo, acompanhando, compartilhando e vão me seguindo lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram, que os assuntos são correlatos também àqueles que eu vou trabalhando aqui nos vídeos, tá bom? Um beijo grande para vocês.